do DECA do Ministério do Meio Ambiente. Por favor, Matheus, se apresente e faça uso da palavra. Obrigado, Armin. Bom, pessoal, acho que, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Dallacenta, eu sou analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente e trabalhei na coordenação do projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas ao longo de toda a sua execução, de 2013 até 2020, né? O projeto se encerrou no final do ano passado. E esse projeto desenvolveu vários estudos e várias ações, né, voltadas para a implementação de medidas de adaptação baseada em ecossistemas, adaptação às mudanças do clima, né, a chamada ABE, em 3 regiões de atuação do projeto. Uma delas foi a região do Lagamar, né, que envolve o litoral paulista e também o litoral paranaense. E dentro dessas séries de atividades que a gente fez ao longo desses quase 8 anos de projeto, né, muitos aqui de vocês acompanharam várias dessas atividades, mas uma dessas ações foi a elaboração desse estudo, né, que vai ser apresentado hoje, dessa análise de risco e impactos climáticos aí, especificamente para a região paulista do Lagamar. O intuito da realização desse estudo foi orientar a elaboração, né, de instrumentos de ordenamento territorial e planejamento ambiental para trazer esse enfoque das mudanças do clima, né, e tentar identificar medidas de adaptação baseadas em ecossistemas para esse território. Então, eu acho que esse estudo ele cumpriu com esse objetivo, né, além de fazer uma análise do risco e dos impactos da mudança do clima, ele também propôs uma série de medidas de ABE, que vai ser apresentado hoje em maiores detalhes pelo Cláudio, né, que é um dos representantes da consultoria que realizou esse estudo. O projeto Mata Atlântica, infelizmente, se encerrou, né, no final do ano passado. A gente até tinha algumas atividades previstas de utilizar esses estudos na elaboração de planos de manejo das UCs do Lagamar e também de planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica aí nos municípios de São Paulo, né, os chamados PMMAs. Infelizmente, por uma série de motivos que muitos de vocês conhecem, isso não foi possível de acontecer, mas a ideia hoje de apresentar esse estudo é para que a gente possa dar continuidade às ações, mesmo após o encerramento do projeto, né, com alguns parceiros e com outros projetos que ainda estão em andamento, como é o caso do ProAdapta, né, que eu acho que vai ter uma fala que vai ainda hoje aqui, que vai falar um pouquinho sobre como esse estudo poderia ser utilizado no projeto ProAdapta, e também na própria elaboração dos planos de manejo das UCs de São Paulo, que a gente sabe que é um processo que está em andamento, coordenado aí pela CIMA de São Paulo. Então, a nossa expectativa é que os resultados desses estudos também possam ser utilizados nesse processo de elaboração dos planos de manejo das UCs. Eu agradeço muito a participação de todos aqui, acho que conheço vários de vocês, né, que nos ajudaram durante muito tempo na implementação desse projeto, e esperamos sinceramente que esses resultados possam trazer novos frutos e novos desenvolvimentos de novas atividades aí na região. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Eu vou passar agora para a Maria Olatz Cassis, da GIZ, que nesse momento representa o projeto Mata Atlântica pela GIZ. Obrigada, Armin, já, né? Já está me ouvindo, né? Sim. Obrigada, boa tarde, né, a todos e todas. Também, como o Armin me apresentou, sou Maria Olatz Cassis, né? Fui a diretora do projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica pela GIZ, né, em parceria com o Matheus, né, por parte do Ministério do Meio Ambiente. Gostaria de cumprimentar, né, aos colegas do MMA, né, me parece que hoje sou eu, o Matheus, que está participando, mas lembrar que havia também uma equipe, umas vezes maior, outras menor, mas havia uma equipe também muito empolgada por parte do MMA, trabalhando neste projeto, né. Eu gostaria também de cumprimentar ao subsecretário Eduardo Trani, né, e aos parceiros da CIMA de São Paulo, e também
a minha querida Jussara Carvalho, né, que há muito tempo que a gente não se topava de novo em uma atividade conjunta, muito prazer em te rever, Jussara, né? E também gostaria de parabenizar, de cumprimentar aos colegas da GIZ, né, que a gente agora não se vê tão frequentemente, a gente soube se vê nessas janelinhas, quadradinhos, e desde algum tempo também que eu não tenho atividades em conjunto com eles, né, então aproveitar também e cumprimentar vocês, a Carol, né, a Ana Carolina, a Paula, né, gente, muito bom de ver vocês aqui, né. E também queria cumprimentar a todos os consultores que estejam aqui participando, né? Alguns conheço, outros não conheço do consórcio. Também estou vendo ao Cláudio também, que pontualmente, de vez em quando, a gente coincide em alguma atividade, né? Obrigada pela participação neste evento, né? Como o Matheus mencionou, o projeto Mata Atlântica, bom, primeiro de tudo, antes de mais nada, eu estava com umas saudades tremendas de usar este fundo aqui de tela por mais uma vez, né? A gente vai ter que inventar de vez em quando algum tipo de internalização de atividades para a gente utilizar de novo este fundo de tela lindo, maravilhoso, né, que o Tiago nos proporcionou e eu já estava com saudades de usar, né? Mas, bom, o projeto iniciou essa atividade em 2013, finalizou em 2020, né? Quando a gente começou, era um momento muito pioneiro no Brasil em relação a temas de mudança do clima, talvez não tanto, mas sim em relação à abordagem de adaptação baseada em ecossistemas, né, a ABE. A gente iniciamos nossas atividades nos treinando nos mesmos, os colegas da AGIZ e os colegas do MMA nesse tema, né? E a gente foi evoluindo, a gente já em vários eventos a gente mostrou o legado que a gente está deixando em relação a isso, né? Então houve um crescimento muito grande nesse tema, em relação a conhecimento, em relação a metodologias, em relação a capacitações, né? Um dos eixos temáticos do projeto foi precisamente essa, né? A inserção, como inserir, como integrar a BE em instrumentos de ordenamento territorial nas 3 regiões do projeto, né? E tendo como palco também no Lagamar Paulista, a gente acabou apoiando a elaboração deste estudo que agora está sendo apresentado, né? Então, a mensagem que a gente queria deixar, apesar dessas minhas saudades, é que, a verdade, me encontro muito feliz de poder internalizar um produto do projeto interessante, rico, inovador, tanto dentro do parceiro político, como é o Estado de São Paulo, como também em outro projeto da cooperação técnica alemã, né? A verdade é que isso é o nosso papel, produzir resultados, projetos, e que todo esse legado que a gente deixa continue vivo após da finalização do projeto. Então, muito feliz de ter aqui com todos esses parceiros, né? Eu, como menção especial, né, eu gostaria de salientar o apoio que a gente teve por parte do Estado de São Paulo, né, em todas as atividades do projeto, né? Foi uma parceria desde quase o início do projeto e também quase desde o início do projeto a gente contou com o apoio da Cristina Azevedo, né, da KIT como ponto focal do Estado para o projeto, né? E também para o tema de planos municipais, a gente contou com o apoio da Isadora, né? Da Isadora Parada. Então, meu muito obrigada especial para vocês duas por toda essa colaboração e também pela confiança que demonstraram em nossas ações, né? A gente aprendeu muito, né, nessas reuniões que a gente conseguia ter, inicialmente eram presenciais, depois virtuais, mas a verdade é que a gente também não estaria aqui sem essa especial dedicação que vocês tiveram para nosso projeto, né? Então, obrigada a todos e todas que estão agora aqui, né? Espero que todos vocês ainda utilizem muito os resultados apresentados pelo estudo e, sem mais, desejo a todos e todas uma excelente reunião. Muito obrigado, Matheus. Eu vou passar direto para a Carol Câmara, da GIZ, do projeto Poa Data. Por favor, Carol.
Boa tarde a todos. Prometo não me estender muito aqui, porque também estou ansiosa, né, para conhecer esses resultados. Saudações ao Trânia, a Jussara e a todos da equipe da CIMA, e também ao colega do MMA, o Matheus, a equipe do Mata Atlântica, Olats, Armin, que agora é nosso, do ProAdapta, Thiago. Então, é com muita satisfação que, ouvindo um pouco dos anseios, né, colocados pelo Thiago, aliás, pelo Matheus e também pela Olats, né, de que esses resultados, né, não parem em si apenas nesse evento de hoje, mas que sejam aproveitados em outros processos, né, estruturantes que estão sendo conduzidos pelo Estado. É com muita satisfação que o ProAdapta se coloca como um ator, um receptor, né, desse conhecimento gerado, para que a gente, de fato, consiga gerar impactos, porque não basta, né, apenas uma inteligência de dados, uma inteligência de informação, a gente precisa levar isso até o usuário final para que a gente consiga transformar as realidades, né. E em comum, né, tanto o ProAdapta quanto o projeto Mata Atlântica, né, tem esse objetivo de promover resiliência frente aos riscos da mudança do clima. E a gente entende, né, que as melhores ações, né, a tomada de decisão dos gestores só pode acontecer mediante um bom acesso às informações. Então, a gente vem trabalhando com a CIMA mais recentemente, né, com mais impulso agora em 2021, na complementação de dados sobre mudança do clima, a IABE, e no intuito de disponibilizar esses dados na rede do ZEE. E Paula, que está aqui, e Armin, né, também tem trabalhado junto com os colegas da Baixada Santista, também nessa compilação de dados e geração de mais informações, no intuito de que, ao fim e ao cabo, os municípios do estado de São Paulo possam ter melhores condições de prover, né, de gerar resiliência, né. Então, agradeço a vocês esse presente, essa vontade de não termos que começar do zero, né, de aproveitar processos já amadurecidos para que a gente possa caminhar mais, melhor e em menos tempo. Acho que esse é um grande ganho e um grande legado, né, que o ProAdapta recebe e quer levar adiante, porque esperamos também que muito em breve outros projetos da cooperação também possam dar continuidade, né, a essas sementinhas que vão germinando aí ao longo do tempo. Então, Armin, devolvo a palavra a você e desejo a todos aí uma ótima oficina, uma ótima reunião. Muito obrigado, Carol. Eu vou passar agora para o subsecretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Eduardo Trani. Por favor, Trani. Bem, boa tarde a todas e a todos. É uma enorme satisfação, Armin, estar aqui com vocês hoje, não só pela função de subsecretário, representando inclusive o nosso secretário Marcos Penido, que me pediu que prestigiasse esse importante evento. Eu queria aqui saudar todos os nossos colegas e dar uma palavra rápida da importância desse evento e do resultado dessa pesquisa. Primeiro, agradecendo a você, Armin, e a toda a equipe da GIZ, a Carol, que acabou de falar, a Paula e os demais que estão aqui conosco, por essa grande integração que a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente tem feito com vocês. Importantíssimo esse apoio. Queria também saudar o colega do Ministério do Meio Ambiente, Matheus, que certamente conduziu esse projeto. Eu já tive em outras ocasiões, em outras apresentações de subprojetos desse grande projeto. E queria também saudar a Maria Olats, de quem eu muito ouvi, nunca tinha tido a oportunidade de estar contigo, e tenho certeza que você trouxe a esse projeto uma enorme condução técnica e importantíssima, que nós vamos ver os resultados agora na sequência. A todos vocês e a minha equipe em especial, saúdo em nome do coordenador da CPLA, o Gil Scatena, mas em especial eu queria agradecer muito a Kitty,
porque eu estava aqui na Secretaria em 2016, quando nós reiteramos o projeto, né, Kit? Ela estava na nossa equipe e eu pedi a Kit que fizesse essa interlocução. Depois agregou-se a Isadora, os outros colegas, a Sandra, a Júlis, enfim, e a minha assessora, a Jussara, que trabalha na agenda global da Secretaria, além da Célia do IG, que é uma grande especialista nessa área e que certamente vai utilizar de forma profunda os conhecimentos que nós vamos ter hoje. Mas a minha palavra de futuro, eu vou falar 1 minuto, 5 minutos, é a importância estratégica desse projeto no momento em que o Estado de São Paulo tem assumido de forma mais clara, mais forte, mais engajada a agenda de mudanças climáticas. Não é por menos que a gente tem que agradecer um pouco ao apoio que o governador tem dado ao nosso trabalho, coisa que não é simples. Eu, que sou funcionário de carreira há 45 anos aqui no governo do Estado, nunca vi nenhum governador olhar para a agenda do clima como o atual tem feito e se engajado. E isso para nós é muito importante, porque reforçam os projetos que estão a caminho. O primeiro deles, como vocês já sabem, pela própria imprensa nós já divulgamos, por conta da reunião da COP e dos engajamentos desse ano, nós estamos em início de elaboração do grande plano de ação climática Net Zero para o Estado de São Paulo. Esse engajamento no Race to Zero e nas ações mundiais, eu acho que não são irrelevantes nessa altura, são muito importantes, e no qual se encaixam todas as contribuições que vêm sendo organizadas e sendo feitas. Esse trabalho, que está em fase muito inicial, se apoia, obviamente, em várias consultorias. No início, nós estamos trabalhando num projeto de trajetórias de baixo carbono, feito com Under 2, e logo mais estaremos abrindo para uma discussão ampla com toda a sociedade e todos os nossos parceiros. Em especial com a GIZ, não preciso dizer, né, Armin? O ProAdapta, a Carol está aqui, a Paula, nós nos engajamos num projeto concreto que é a resiliência dos municípios. Projeto Municípios Resilientes, que está indo muito bem, com resultados interessantes, usando, inclusive, a ferramenta que é o instrumento fundamental de São Paulo. Eu sei que vocês estavam falando isso na entrada, que é o zoneamento ecológico econômico. Municípios Resilientes com o ProAdapta, agora avançamos para a possibilidade de fazermos o plano de adaptação do Estado de São Paulo, numa visão mais ampla, engajando outros aspectos dessa análise. Então, nós estamos muito gratos por essa parceria e pela inteligência que isso vai aportar aos nossos projetos. Além disso, nós temos a base de todo, que é o trabalho que vemos fazendo também em parceria com várias entidades, com apoio, inclusive, do Banco Mundial, que foi o zoneamento ecológico econômico, que está na sua fase, justamente, de interface para uso com a sociedade, com as políticas públicas. E isso tem nos dado uma enorme satisfação. Temos tido exemplos aí redobrados da sua utilização. Então, a primeira grande notícia é ouvi-los hoje, conhecer o projeto e certamente recepcioná-lo na base do zoneamento ecológico econômico, naquilo que for funcional e que vai nos fazer. Não preciso dizer que a região do Lagamar e a região do Vale do Ribeira é área prioritária do governador. Instrumentos modernos, inclusive legais, bem atuais, não sei se vocês estão sabendo, o colega, o Matheus do MMA, que nós aprovamos na Assembleia o mês passado uma transferência de recursos do ICMS para os municípios para a proteção das florestas em pé. E isto vai absolutamente ao encontro dos municípios do Vale do Ribeira, portanto, do Lagamar, e que nós vamos estimular não só as áreas de proteção feitas pelo Estado, as áreas de proteção integral e de uso sustentável, mas também aquelas florestas que são privadas, que precisam ser mantidas de forma sustentável, com uso integrado, etc. Então, esta agenda, que é a agenda do Vale do Ribeira, da região do Lagamar, no lado de São Paulo, recepcionar um trabalho como o que vocês fizeram, que é riscos climáticos para essa região, eu diria, para nós, uma enorme satisfação. Por isso, eu aqui reitero a importância do trabalho. Estaremos com vocês não só hoje, como pretendemos continuar, e por que não, Armin, abrir novas possibilidades. Eu sei que o projeto terminou, infelizmente, nós tínhamos componentes para os nossos planos de manejo, que foi o que eu pedi à época. O nosso chefe, o secretário, era o ministro do Meio Ambiente, na época. Nós pedimos recursos, a Kit e eu fizemos isso, e nos engajamos no projeto naquela época, não é? De modo que todos os subprodutos desse projeto serão não só recepcionados, mas serão internalizados na política do Estado de São Paulo,
para esse amplo engajamento e ambição que nós temos em fazer agora políticas mais amplas de combate às mudanças climáticas aqui em São Paulo. Era isso. Passei 1 minuto e 30, desculpa, Armin, mas era só para dizer da minha enorme satisfação. Vou ficar com vocês para ouvir o projeto até o fim. Muito obrigado, um abraço a todos. Desculpe se não citei todos que estão aqui juntos, mas parabéns pelo trabalho. Tá, muito obrigado, Trani. Acho que é importante essa fala para destacar as possibilidades de uso desses dados que vão ser apresentados agora. Eu vou, antes de passar para o Cláudio, vou fazer um agradecimento também à doutora Célia, do IG, né, que foi destacado pelo Estado de São Paulo para acompanhar as discussões técnicas que levaram à finalização desse estudo. Muito obrigado, doutora Célia. E vou passar agora representando toda uma equipe, né, que foi em campo, né, que levou esse estudo a cabo, né? Vou então chamar o professor Cláudio Slavstein, que está em Belém do Pará, e que vai nos então apresentar, em nome da equipe NeoUrbis Niras, né, que é um consórcio de empresas, e da equipe do projeto Mata Atlântica, que aqui está. Então, o estudo da análise participativa de riscos dos impactos atuais e futuros associados à mudança do clima na região paulista do Lagamar. Por favor, Cláudio. Boa tarde. Eu vou pedir desculpas porque vai ser o Thiago que vai colaborar comigo na apresentação, mas, ante todo, novamente boa tarde e agradecer em nome, então, de Marcel, de Antonio, Carlos y de Martín Becher, que voy a estar representando a eles na presentación dos resultados de este trabajo. Saudar a algunas das pessoas que eu conheço, en particular a Maria Olatz, que faz muito tempo que não nos vemos, mas... Y también agradecer a todos los que han participado críticamente, como o Armin y a profesora Celia, y a todos los participantes, miembros de las comunidades que hicieron parte de lo que después nos llamamos actores locales en cada uno de los municipios que fueron visitados oportunamente. Decir, ya para terminar, que en particular yo agradezco porque casi toda mi actividad y profesional siempre fue concentrada en Amazonia, mesmo que los temas sean de adaptación, de mudanzas climáticas, mas pocas veces tuve oportunidad de trabajar en este tipo de temáticas fuera de Amazonia. Una de ellas fue dentro do Mata Atlântica, no Rio de Janeiro, y ahora en São Paulo, y yo agradezco y esperemos que los resultados cumplan de alguna manera las expectativas que fueron colocadas aquí pelo MMA y pelo Estado de São Paulo. Entonces, ese é o nome, un poco longo. Eu sou Cláudio Slavstein y eu vou pedir ao Thiago, então, que vai passando as apresentações. As slides. Thiago, está por aí? Thiago? Sim, por favor, me confirma só se vocês estão vendo a apresentação. Eu sim. Não. Não. Eu estou vendo. Não, a gente está vendo o Cláudio. Agora sim. Estou vendo. Eu estou vendo. Acho que deve ser net varia, mas eu estou vendo. Posso? Então, eu não vou a mencionar todo, mas porque muita coisa se pode ler, mas como já foi dito, o objetivo da consultoria... Estou vendo. Tá certo. Então, o objetivo da consultoria, pequeno, dentro de uma expectativa maior, é analisar os riscos e impactos associados à mudança do clima na região paulista de Lagamar. En aquella oportunidad, y continúa siendo, tentando subsidiar la implementación de medidas de adaptación con base en ecosistemas, en particular en las áreas y en los alrededores de algunas unidades de conservación, como está colocada aquí, particularmente de Cananea, Iguapi, Peruíbe, y etc. A fuentes de datos e informaciones
fueron particularmente estudios ya realizados, incluido la GIC, MMA, otras consultorías como Way Carbon, além de literatura científica, obviamente, proyecciones de impactos biofísicos potenciales del clima, y principalmente, y esto creo que es importante, a consulta y a percepción de los actores locales, pertenecientes a diferentes localidades de área de estudio, que ahí tenemos entonces un mapa que más o menos representa en vermelho a área que fue trabajada, y son varios municipios, en particular Iguapi, La Cumprida, Cananeia y otros, Miracatú, y otros que pequeñas partes como Peruíbe o Chacupiranga, etcétera, etcétera. Por favor. Bien, esto también es importante. Nos tivemos primero a diferentes actividades que comenzaron en el 2019 y finalizaron en el 2020. Y entonces tivemos, como todos nós, na nossa vida pessoal e profissional, uma adaptação acordada junto com a GIC, uma adaptação das atividades, já que não podíamos fazer mais atividades no campo. Então temos aqui identificada em vermelho as 3 últimas atividades que foram em formato virtual. E à direita, también tentando ser un poco rápido, tenemos la listaje por categoría y instituciones que han participado de alguna forma, más directa o indirectamente, nas consultas, nas críticas, nas leituras técnicas dos trabajos parciales. Y entonces va desde el gobierno federal hasta el gobierno de São Paulo, las prefecturas, a GIC y las colonias de pescadores, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por favor. Bien, un producto que nós trabalhamos tem un marco teórico, y ese marco teórico es un ciclo de inserción, de adaptación con base en ecosistemas no planejamiento. Este ciclo muito desenvolvido en grande parte pela GIC. Ele parte da idea de una aplicación de una lente climática, que después vamos a ver. Por favor, Tiago, si você puder. Son varias etapas. La primera de todas es la aplicación de una lente climática, es decir, un filtro climático sobre las actividades, sobre el ambiente, para entender la percepción de las personas sobre esas relaciones, avaliar un riesgo climático, identificar las medidas de adaptación, priorizar esas medidas de adaptación, implementarlas, monitorar y avaliar. Pero los objetivos de la consultoría, pelo tempo y etcétera, etcétera, solo fueron realizados las 3 primeras etapas: aplicación de la lente climática, a avaliación del riesgo climático y a identificación de medidas de adaptación. Y como fue conversado y expuesto anteriormente por varios de los personas que conversaron, la idea es ver, y se espera eso y esa expectativa, de qué manera todo esto puede después ser aprovechado por los diversos proyectos a nivel federal y principalmente a nivel estadual y municipal. Entonces nos vamos a concentrarnos en las primeras 3 etapas del ciclo de inserción de adaptación con base en ecosistemas no planejamiento. Por favor, Iago. Bien, entonces el primer objetivo, como decíamos, está asociado con la aplicación de la lente climática, casi como una lupa, ¿no? Y el objetivo es la comprensión, como decía antes, la percepción de los actores llaves que fueron reconocidos en actividades conjuntas, consultorías, GIC, municipios y principales referentes locales, sobre la relevancia de la mudanza del clima en el desenvolvimiento de la región y la identificación y avaliación de sistemas socioecológicos de interés que se encuentran en riesgo actual y potencial en función de las mudanzas del clima. Creo que es importante destacar algunas palabras que se van a repetir en los próximos minutos, o en los próximos minutos. Uno es
actores chaves, o segundo é mudança de clima e o terceiro são os sistemas socioecológicos de interesse que foram identificados então por los propios participantes. Entonces aquí nós temos as preguntas que tentamos responder conjuntamente con los actores locales y tenemos algunas imágenes de actividades de campo, cómo se trabajó con mapeamiento participativo, sistemas de interés, etcétera, que fueron después pasados a cartografía un poco más académica, si podemos llamar de esa manera. Las preguntas fueron cuáles son las amenazas climáticas principales actuales y futuras, percibidas por los actores locales, cuáles son las áreas más afectadas, cuáles son y dónde se localizan los sistemas socioecológicos de interés en mayor riesgo, y cuáles son los potenciales impactos del clima. Es decir, de alguna manera, trazer a los actores llaves y a participantes a ver a su realidad a través de lo que nos llamamos a lente climática. Por favor. O segundo objetivo, decíamos que era avaliar o risco climático segundo aquele ciclo de inserção da ABE no planejamento, e então seria encontrar, nós vamos a trabalhar em diversas etapas. A primeira etapa, como todas, pero a primeira etapa também no campo e de extrema importância, foi a apresentação de conceitos associados a temáticas de risco como ameaça, vulnerabilidade, exposição, sensibilidade, capacidade de adaptação e, finalmente, adaptação baseada em ecossistemas para os participantes de nossas oficinas e, obviamente, partindo de documentos preexistentes, reconhecidamente no ámbito internacional, de algunos tipos de esquemas y después de trabajos participativos para integrar y hacer una capacitación de alguna manera o un nivelamiento de estos conceptos junto con la comunidad. A segunda etapa, por favor, Tiago. Disculpa, Tiago, por este trabajo. Dentro del mismo objetivo, a segunda etapa, ya teóricamente capacitados, teóricamente nivelados, puede avanzar, por favor. Fue a lectura, a presentación y discusión de documentos introductorios sobre impactos da mudança do clima já identificados na região e dos cenários futuros que foram modelados para diferentes variables climáticas e impactos. Então, ¿qué es lo que de alguna manera estamos trazendo aquí? Bueno, de nuevo, disculpen. Nós elaboramos o reelaboramos en función de dados do INPI, en función de dados de documentos preexistentes, como un trabajo do MMA White Carbon del 2018, as proyecciones de algunas mudanzas do clima, de escenarios de mudanzas do clima, por modelos regionalizados, en particular DOIS, para diferentes periodos, 2011, 2040, 2041, 2070, tomando como siempre como referencia base 1961-2005, y estos mapas fueron elaborados, están todos en un documento escrito. Humilde y sinceramente no fui yo que los elaboré, por lo tanto no tengo tanta facilidad, más claro que los usamos, es decir, tanta facilidad para explicar exactamente cómo fueron realizados, mas lo que nos hicimos fue, de alguna manera, sectorizar a área de estudio y de presentar los resultados de los dos modelos para los dos periodos, levantando información conjunta con los actores llaves no campo, en este caso sobre erosión, y presentando eles, entonces, Marcel, presentando eles para los actores llaves dentro de las diferentes, en este caso, diferentes municipios. Por favor. Dentro del mismo objetivo, ¿no?, que estamos siempre en avaliar el riesgo climático, fue importante la identificación conjunta de lo que nos llamamos
los sistemas socioecológicos de interés, que a partir de ahora los llamaremos SSEI, más los dividimos en dos grandes grupos, los sistemas ambientales naturales y los sistemas antrópicos. No todos ellos fueron trabajados en función de tiempo y de densidad de información. Y lo que fue trabajado en esta etapa 3, dentro de un mismo objetivo, avaliar el riesgo climático, lembrando que ellos ya pasaron a primera etapa de la lente climática y después pasamos por el periodo de nivelamiento y capacitación, estamos en la etapa 3 que tenta responder conjuntamente cuáles son las características de las amenazas climáticas y no climáticas sobre estos sistemas socioecológicos, cuáles son los actores y ven que están expuestos a esas amenazas, cuál la sensibilidad actual de esos sistemas socioecológicos diante la variabilidad climática, cuál la capacidad adaptativa de estos sistemas socioecológicos y cuáles son los potenciales impactos biofísicos o socioeconómicos de la mudanza del clima en estos sistemas socioecológicos. Obviamente fue feita una tabla con estas informaciones, todo esto está en un documento, mas creo importante, y por eso así lo fue feito, a colocación destacada en negritas de estas palabras, porque fueron los mismos conceptos que fueron tentados introducir y nivelados en las etapas anteriores de este objetivo. Es decir, fue muy importante la comprensión por parte de los actores llaves de lo que era sensibilidad, exposición, vulnerabilidad, capacidad adaptativa, amenaza, etc. Por favor. Entonces, ahí, terminado eso, toda una etapa metodológica, llegamos a último objetivo dentro del ciclo, que es la identificación de las medidas de adaptación. En este caso particular, también conjuntamente con la comunidad, ya nos habíamos trabajado a exposición para cada sistema socioecológico de interés, exposición, sensibilidad, impacto, capacidad de respuesta, y ahora, por eso está tan destacado, o más importante, cuál era la percepción, la identificación de estos actores llaves sobre las medidas de adaptación actuales y las que les consideraban interesantes propor, lembrando a relación entre amenazas, impacto en los sistemas, no desenvolvimiento dos sistemas socioecológicos de interés. Obrigado. Próximo. Bien. Entonces, algunos comentarios, terminado la presentación metodológica, creo importante colocar 4 aspectos sobre la percepción, ya que la percepción es una de las partes principales de la metodología utilizada. Creo importante reiterar, obviamente, cosas que nosotros ya sabemos, que la percepción son sensaciones construidas pelo conocimiento adquirido, motivaciones propias, intereses propios, expectativas y experiencias vividas y que fueron repasadas de alguna manera. Sobre esto vamos entonces a llegar al fin del producto. ¿Y por qué es importante todo esto? ¿Por qué es importante la percepción y la participación, ya que podríamos trabajarlo totalmente con dados indirectos? Es porque la presencia, la actuación, conocimiento y la percepción de los actores locales desde las etapas iniciales, sea en el planeamiento, en la gestión, como todos nós sabemos, por lo menos las personas que tengo escuchado en el día de hoy, facilitan la apropiación de esos procesos de la población, disminuyen las distancias entre los gobiernos municipales, estaduales y federales y permiten superar obstáculos en un momento de implementación, en este caso, de políticas públicas asociadas con medidas de adaptación. Es decir, si nos tracemos e incorporamos una construcción de estas medidas a propia población que será usuaria o será ejecutora de las medidas, facilita mucho. Es importante también entender que todo lo que se haya dicho
no todo, mas grande parte, y principalmente lo que está asociado con la percepción de los actores, son interpretaciones e indicados de forma subjetiva, como ya fue dicho, y no responden muchas veces a rigor científico. Nós ya discutimos esto en alguna oportunidad, mas es importante destacarlo nuevamente. No existe una disociación, como vamos a ver en los próximos slides, mas es importante entender que esa percepción no está atrelada a rigor científico estricto, y que esos actores que van a perceber y que van a nos a presentar conjuntamente con la construcción de identificación de medidas son de diversos tipos, de diversas orígenes, tienen diversas responsabilidades, van desde gerencia de unidades de conservación a colonia de pescadores, a pescadores, y etcétera, 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 otras actividades económicas, van de gobierno de Estado a gobierno municipal, que las perspectivas de conocimiento son asociadas al propio ámbito de experiencia o local, donde no es lo mismo un pescador en Iguape que en Ilha Cumprida. Los conceptos de riesgo climático son numerosos. Los resultados de los modelos y escenarios fueron presentados tal vez más de 3 decenas de mapas sobre escenarios y modelos. Muchas veces son de difícil comprensión, como yo humildemente ya manifesté, principalmente considerando el escaso tiempo para apropiación y maturación. Los trabajos fueron feitos en pocos días. Y finalmente, esto con dificultad de ver porque tengo una coisinha do Meet, podemos decir que las escalas de interpretación y de vivencia son totalmente diferentes. Muchas veces la percepción está envasada a un conocimiento extremadamente local y muchas veces se pedía trabajar sistemas socioecológicos que estaban un poco más distantes de sus conocimientos locales. Dicho todo esto, podemos avanzar. Tiago, ¿usted sabe cómo retirar esta tela que aparece con un micrófono, etcétera? Porque eu não consigo ver embaixo do... Não, né? Não. Bom. Deve ter, se tem um xizinho ou um símbolo de menos, ela dá para sair, senão ela não sai. Não, então tudo bem. Não tem problema. Bom, agora lembrando que nós temos, então, primeiro, tema de ameaças climáticas, que ele foi tratado a través de conocimiento de información secundaria y reelaboración de los resultados de modelos climáticos y de percepción. Entonces, amenazas climáticas o amenazas provenientes del clima son condiciones del clima que pueden ser causa de impactos biofísicos socioeconómicos. Podemos destacar que los actores locales tuvieron dificultad de distinguir amenazas climáticas actuales de amenazas climáticas futuras, lembrando que nuestras etapas son 2011-2040, es decir, algunas ya estaban en pleno desenvolvimiento y otras son extremadamente distantes. Es decir, que para los modelos computarizados es muy fácil hablar del 2070, muchas veces para los actores llaves en la región era un poco más complicado identificar un futuro, a 50 años para frente. Y por otro lado, muchas veces a percepción de esas amenazas tenían una dificultad de ser percibidas espacialmente, a diferencia de los modelos que trabajaban más espacialmente y sazonalmente las informaciones. Yo coloqué, hay muchas informaciones, son muchos tipos de ameaças, mas as 3 principais que foram citadas, seja por los modelos ou seja por la percepción da população, dos actores-chave, são 3 para a região. As mudanças no nível do mar, as mudanças na temperatura e as mudanças na precipitação. Algunos breves comentarios, espero no estar siendo muito, entre aspas, chato. Los principales elementos sobre las mudanzas del nivel del mar
es que nós não tínhamos modelos, cenários de modelos sobre essa temática. Es decir, los trabajos do INPE, los trabajos do MMA Way Carbon no trabajaban, no proyectaban mudanzas do nível do mar, no es que no existiesen, no proyectaban. Os dados observacionais nosos de pesquisadores científicos, es decir, da literatura científica y da propia población, coincidían en un aumento local y regional do nível del mar en San Pablo, lo que indirectamente podía ser evidenciado, entre otras cosas, por la magnitud de erosión de la línea de costa en la región. Entonces, nuevamente, si ven nuestros escenarios que trabajamos no tocaban ese tema, la literatura científica de San Pablo, a trabajos de campo y a propia percepción, dos actores locales falaban de alguna manera de esa mudanza que se concretizaba, visibilizaba con las evidencias de erosión de la línea de costa. Y esto convergía entonces con la percepción de los actores. En cuanto a temperatura, los escenarios sí discriminaban mudanzas diarias, temperatura diaria, media, mínima y máxima. Y todos los escenarios falaban de una tendencia de aumento para el estado de San Pablo en todos los modelos y en todos los periodos. Así como índice onda de calor, que son los días consecutivos de calor, etc. Cuando consultada la percepción de las poblaciones locales, existía una concordancia plena na percepción de que también existía un aumento de la temperatura, mesmo que, obviamente, los actores locales no indicaban exactamente dónde, ni indicaban en qué temperatura, 1 grado a más, 2 grados a más. En cuanto a precipitación, ahí todo desandó, porque existen, ya discutimos esto en algún momento, problemas dos dados, problemas dos modelos, problemas de proyecciones. No estemos muchas divergencias entre los modelos y divergencia entre los resultados de los modelos y la percepción de los actores, sea la cantidad de precipitado o sea los días secos consecutivos, que estaría falando de alguna manera como un indicador de precipitaciones. Entonces, si ven por algún lado las proyecciones indicaban a reducción del volumen de agua, los actores indicaban aumento y así teníamos en algunos casos un poco de concordancia, pero la discordancia era grande. Estamos hablando entonces de nivel del mar, temperatura y precipitación. Por favor. Bueno, ahora vamos a las amenazas no climáticas. Las amenazas no climáticas también tienen una base de dados secundarios, mas preponderantemente estaban asociados con a percepción de los propios actores, y nós después trabajamos eso de alguna manera, viendo cómo eso estaba siendo tratado, sea pela ciencia o sea pelas políticas públicas, etc. Entonces llamamos a eso de amenazas no climáticas. Ellas tienen una mayor visibilidad y un impacto más claro y concreto para la población. Siempre a percepción fue de mudanza, de amenazas no climáticas actuales. Nunca a percepción faló de mudanzas futuras. Por favor, Iago. Y fueron identificadas 16 amenazas no climáticas y nos las agrupamos en 4 clases. Obviamente no voy a leer las amenazas, pero sí las clases. Entonces, amenazas asociadas no climáticas a uso do solo, a intervención humana na paisagem, a los conflictos no uso de recursos naturales y o espacio, y en particular a abertura do Valo Grande na región, que eso fue extremadamente citado. Entonces, y ahí vemos las 16 tipos de amenazas. Claro que algunas de ellas, cuando hablamos de erosión o cuando hablamos de desmatamiento, todas de alguna manera se asocian con actividades, también con amenazas climáticas, mas se les fueron identificadas por la percepción como amenazas no climáticas.
tensiones sociais, precariedades de infraestrutura urbana, etc. Por favor, Tiago. Passado a ameaça, o segundo ponto é a vulnerabilidade. Obrigado. O segundo ponto é a vulnerabilidade. E a vulnerabilidade é integrada por 3 fatores ou 3 componentes principais: a exposição, a sensibilidade e a capacidade de resposta ou capacidade adaptativa. Não, volta. Sim, exato. Deixa aí, obrigado. Quando falamos da exposição, nós estamos perguntando quem ou que está sobre a ameaça e que pode ser impactado de acordo a suas condições de vulnerabilidade, condições de sensibilidade e capacidade de resposta, em função da percepção. Considerando que sempre no discurso e obviamente também nas análises ambientais da literatura científica, a região é uma das regiões melhor conservadas e menos ambientalmente e menos populosas do litoral do estado de São Paulo. No entanto, essa situação existen elementos expostos a ameaças. Fueron identificados 24 elementos expuestos, clasificados o agrupados en 6 grupos. A exposición o a identificación de esos elementos expuestos fue feita pelas actores llaves y el agrupamiento fue feito por nós. Y entonces fueron agrupados en elementos de unidades de conservación, asociados con ecosistemas, con comunidades, con sistemas económicos, con ciudades y con, no estoy consiguiendo ver, y con el sector agrícola. Ya entendimos cuáles son las amenazas climáticas y no climáticas y entendemos que existen elementos expuestos como las comunidades extractivistas, como la fauna endémica, como los sistemas económicos asociados a pesca, como las áreas urbanas consolidadas, lembrando que una de las actividades es el turismo, etcétera, etcétera, que fueron agrupadas en 6 grupos. Si ya sabemos qué amenaza a quién, ahora vamos a ver qué condiciones de vulnerabilidad tienen. Por favor, Tiago, disculpa. Y esas condiciones de vulnerabilidad van a estar muy asociados futuramente con la determinación del tipo de impacto, que es otro elemento a ser tratado, y finalmente, si yo sé cuál es el impacto y yo sé en qué mi sistema socioecológico de interés es vulnerable, yo consigo tentar linkar con la identificación de medidas de adaptación que me permitan reducir esos impactos en esos sistemas expuestos a amenazas. Es una cadena hacia atrás. Por a percepción de los actores llaves mostraban una dupla visión. Por un lado, se falaba que los ecosistemas tenían una alta calidad de conservación del ambiente natural, una alta calidad de conservación de los conocimientos tradicionales de las comunidades y una alta calidad de adaptación de las especies económicamente utilizadas. Cuando vamos a analizar las condiciones de vulnerabilidad identificadas, a grande mayoría de las vulnerabilidades son originadas o construidas por la actividad del hombre y obviamente la región de la Gamar Paulista ella no es disociada en sus condiciones de desenvolvimiento o vulnerabilidad de otras regiones del litoral de San Pablo o del Brasil, como un todo o su propio litoral. Y ya vamos a ver que para los diferentes sistemas socioecológicos, varias condiciones de vulnerabilidad son las mismas. Por favor. Disculpen que esté yendo rápido, mas... bueno, fueron identificados o elencados 37 elementos de vulnerabilidad que fueron agrupados por nós en 4 clases y 12 subclases. Las clases son vulnerabilidades asociadas con el ambiente, con la dimensión social, con la dimensión económica y con la dimensión legal institucional.
las subclasses, então, ambiental, degradación, conectividad do ambiente y fragilidad, social, una vulnerabilidad asociada con la participación, con las desigualdades existentes, con la información existente, con la capacitación, una vulnerabilidad económica en cuanto a diversidad o no de los sistemas productivos, así como problemas de vulnerabilidad legal no planejamento o na propias regulaciones. Creo importante, por eso faço énfasis en estas primeras dos columnas, en todas las tabelas, porque muchas de estas dimensiones, clases, subclases, pueden después, espero, servir como palabras llaves o como fíos conductores cuando querramos implementarlo esto en alguna política pública dentro de los municipios o dentro de las unidades de conservación. Un tema extremadamente amplio y si conseguimos clasificarlos, tal vez podamos encaminarlos para no resolver todo al mismo tiempo, obviamente. Por favor, no sé, una idea. Por eso creo que es importante. Por favor. Bueno, amenazas, exposición, vulnerabilidad y impacto. Los impactos son las consecuencias evidentes y concretas de la existencia de un riesgo. La realidad es que un riesgo es algo probabilístico que se concretiza en la existencia de un impacto, de una consecuencia. Esa consecuencia puede ser directa de la amenaza del clima o de la mudanza del clima, o puede ser indirecta, es decir, en función de alteraciones del clima que tornan más visibles o acentúan desigualdades y vulnerabilidades ya existentes. Y esto fue preguntado y esto fue trabajado conjuntamente. Las características de esos impactos, podemos decir que fueron observados numerosas evidencias de impactos biofísicos, mas especialmente fueron identificados impactos socioeconómicos. A mayoría de los impactos, o a casi totalidad de los impactos, estaban asociados con el clima o con las mudanzas del clima. Y es importante decir que todo lo que fue mencionado como un impacto no fue comprobado, no fue mensurado, ni fue comparado, es simplemente parte de la percepción. Esto no lo disminuye, mas es importante entender, por eso al principio falé bastante sobre percepción. Si alguien faló que un valo grande mató determinada o eliminó determinada especie o erodió determinada área, esto no, ninguém de nós fue al campo para ver si esto era verdad, para mensurar, porque el foco era entender qué es lo que los actores locales estaban falando. Y a grande mayoría, como era esperado, en función de la propia experiencia, es que a grande mayoría de los impactos eran negativos. Cuando vamos a juntar a información de escenarios climáticos, las amenazas climáticas, con los impactos percibidos, los modelos, obviamente, de laboratorio, con los impactos percibidos, vemos que los escenarios que presentan una reducción de volumen de precipitación son discordantes con los impactos, por ejemplo, que les indican en la queda de rendimientos en los sistemas turísticos, porque ellos estaban percibiendo un aumento del volumen de lluvia. Es decir, a percepción era que el sistema turístico iba a ser impactado porque iba a tener mucho más días de lluvia, cuando los modelos falaban de una disminución en la lluvia. Hubo otro impacto que era un impacto biofísico, que era a inundación. Los escenarios mostraban una sutil disminución del riesgo de inundación, mas a percepción de las comunidades o los actores llaves era de un aumento de las inundaciones costeras. Los escenarios falaban de riesgo de aumento de inundación sutil y la percepción era discordante, todo asociado con la lluvia,
ya falamos que a chuva ou as precipitações deram bastantes problemas, e este daqui embaixo eu não consigo ler muito, porque tem uma faixa em cima, mas um dos impactos dos escenarios era a degradação do solo por erosão hídrica e percepção, não consigo, me van a disculpar, mas não consigo ler. Mas vocês devem estar lendo, y está relacionado con esas discordancias. Es decir, disculpen, no consigo leer. Lo que me parece importante decir es que no fueron etapas dentro del ciclo de desenvolvimiento do ABE no planejamento separadas, independientes. Elas fueron todas relacionadas una con una y tentando avanzar, mas siempre voltando ao inicio, a lente climática, voltando aos dados científicos y de modelos. Por favor, y peço disculpas que no consigo tirar esa faixa. Por favor. Bien, cuando estamos hablando entonces dos impactos, os impactos ahora es mucho más visible, es mucho más concreto. Fueron identificados 39 impactos que fueron agrupados en 9 subclases que fueron entonces agrupados elas en 3 clases. Os impactos asociados con las condiciones físicas de la naturaleza, es lo que nos llamamos mudanzas espaciais, como el recuo de la línea de costa, como a perda de la faixa de areia, o mudanzas o impactos en las condiciones físicas de la naturaleza en alteración de procesos, por ejemplo, degradación de solo por erosión hídrica o aumento de las inundaciones costeras, como fue percibido en los actores llaves. Cuando hablamos de impacto en las condiciones biológicas, ya no físicas, no biológicas de la naturaleza, tenemos 3 subclases: mudanza en la diversidad, y por ejemplo, reducción o disminución de la biodiversidad en flora y fauna; degradación, como la fragmentación florestal; o una subclase como alteración de especies, por ejemplo, como un impacto mencionado por los actores llaves como invasión de especies exóticas. Finalmente, impactos en las condiciones económicas fueron divididos en 4 subclases, y esas subclases son arrenda o impacto en arrenda, por ejemplo, quedan los rendimientos del sector turístico por aumento de lluvia; un impacto en las condiciones económicas particularmente asociados con los recursos naturales, por ejemplo, reducción del estoque pesqueiro o reducción de las áreas productivas de musgos; una subclase asociada con los sistemas productivos, por ejemplo, impactos en la ampliación de actividad turística de playa y de renda de los actores envolvidos; y en las infraestructuras, un impacto en las infraestructuras, por ejemplo, reducción de la vida útil de los sistemas de infraestructura urbanas, particularmente aquellos asociados con la línea de costa y a erosión. De nuevo, vean que también metodológicamente no tenemos siempre el mismo tipo de tabelas, mismo tipo de estructura que nos va a permitir avanzar más en la frente. Por favor. Ya dentro de poco termino. Por favor. Bien. Y ya llegamos entonces a lo que parece ser lo más importante, mas no podríamos llegar a ellas sin todo lo anterior, que son las medidas de adaptación. Y esas medidas de adaptación más mencionadas están ahí en core. Fueron mencionadas 55 medidas de adaptación. Esas 55 medidas de adaptación, las más mencionadas, están ahí en core pink, core rosa, o se pueden leer. Mas lo importante es que de esas 55 medidas de adaptación mencionadas, identificadas por los actores llaves, fueron agrupadas en 19 subclases y en 8 clases: ambiente, medidas de adaptación asociadas con la infraestructura, con la pesquisa, con la cualificación de la población, con los sistemas de producción, con la conservación, con la participación social y con la política y acción pública. Es decir, que muchos de nosotros, las diferentes secretarías do Estado, do Ministerio do Medio Ambiente o de academia, nos podemos sentir de alguna manera identificados en alguna de esas clases de medidas de adaptación. Y obviamente que cada una de esas medidas de adaptación, de esas clases, tiene subclases, 19,
que vocês veem aí. Então, quando falamos de medida de adaptação associadas com o ambiente, tem aquelas associadas com os sistemas ecológicos e com a gestão do ambiente e assim por diante. Não quero ser muito detalhista ni pesado, mas, bom, todo esto também está no texto. Por favor. Bem, em todo aquele ciclo de medidas de adaptação com base em ecossistemas inseridas no planejamento, obviamente que as cerejinhas são as medidas, a cerejinha da sobremesa são as medidas de adaptação com base em ecossistemas. Lembrando que nós tínhamos identificadas 55 medidas de adaptação. ¿Qué es lo que nós filtramos como medida de adaptación con base en ecosistema? Aquellas que tuviesen un foco en la conservación, en la restauración o no uso sustentable de ecosistemas, con un intuito de fornecer servicios ecosistémicos, disculpen, particularmente soporte y regulación, y que posibiliten a la sociedad se adaptar a los impactos de la mudanza del clima. Esas definiciones o esas visiones de intentar filtrar las medidas de adaptación estaban en base en literatura preexistente o en metodología preexistente, y nos permitió entonces estas metodologías o adaptación de estas metodologías clasificar las medidas, aquellas 55 medidas identificadas, tentar entender si ellas estaban asociadas con 3 dimensiones. 3. Una es la dimensión ambiental, una es la dimensión social y otra es la dimensión político-institucional. En la dimensión ambiental, lo que fue tentado reconocer era su asociación con el uso sustentable y a pesquisa del ambiente o del ecosistema, pensando siempre que cualquier medida que leve a mejorar la calidad del ecosistema va a permitir entonces un desenvolvimiento sustentable de la región. Ecosistemas sanos, ecosistemas bien desenvolvidos van a permitir corregir cualquier tipo de impacto o cualquier tipo de problema de desenvolvimiento. Y que es importante que esas medidas, para ser bien sucedidas, sean apoyadas en datos e informaciones confiables. Vamos a tentar entender a 55 medidas de adaptación, cuál es su relación con la dimensión social, es decir, si ellas colaboran, si ellas ayudan a la población a adaptarse a mudanza climática. No anterior no tenía población, reduciendo vulnerabilidades y generando beneficios, particularmente aquella población que depende directamente de los recursos naturales y por ellos son directamente afectados. Y finalmente, aquellas de las 55 medidas de adaptación mencionadas por los actores llaves que se asocian con la dimensión político-institucional. Y la dimensión político-institucional es una conexión con los marcos jurídicos y administrativos, es decir, aquellas medidas que tenían un arcabouço o estaban asociadas o sustentadas por un arcabouço jurídico-administrativo que mejoraban la gobernanza en la región. Esa gobernanza se refería particularmente a uso de los recursos naturales, los servicios ecosistémicos, etc. Y aquellas medidas que permitían una mejoría en la capacitación de los actores locales, lembrando siempre que actores locales no simplemente la comunidad que está lá, sino también son los gestores, es el gobierno del Estado, el gobierno nacional, etc., academia, prácticamente en aspectos técnicos y también en aquellos que permitían un empoderamiento en cuanto a uso y a gestión de los recursos naturales. Aquí en Belén es muy quente. La próxima. O invierno no está llegando. O otoño. Próximo. Ven, ahí ven qué es lo que nos hicimos. Nos elencamos las 55 medidas. Obviamente tenía otro slide, igualcinho. Y nos elencamos las 3 dimensiones. Esas 3 dimensiones que vimos recién nos van a permitir identificar cuáles de esas 55 medidas de adaptación
están asociadas con la dimensión ambiental, con la dimensión social o con la dimensión político-institucional. En cuanto a dimensión ambiental, nos tenemos 4 criterios. Conserva y protege los ecosistemas o ambiente, restaura a medida de adaptación, tiene objetivo de restaurar o colabora con el restauro do ambiente dos ecosistemas, melhora o manejo dos ecosistemas, ou estudia e pesquisa os ecosistemas ou ambiente. La dimensión social tiene 2 criterios, reduz a vulnerabilidad a medida de adaptación, colabora na reducción das vulnerabilidades socioambientais ou gera beneficios sociais e económicos. Y finalmente, los criterios 2 da dimensión político-institucional son: recibe o respaldo de políticas públicas, obviamente ya existentes, y de alguna manera, a medida de adaptación, apoya a gobernanza y mejora a capacidad de os gestores o da populación. La próxima, deixa eu ver, es exactamente la misma, solo que continúan las 55, no voy a entrar. Están pintadas de vermelho y verde. As de verde son aquellas que nós, dentro de la consultoría, acreditábamos que cumplía ese requisito o ese criterio, y as vermelho no. Lamentablemente no pudimos no estivemos un análisis crítico de varios dos participantes, más de formato virtual. Algunos de ellos hoy ainda están presentes aquí, mas no tivemos oportunidad de voltar, como hubiese sido desejado, para discutir esto con aquellos propios que tenían sido colaboradores en la construcción de las medidas, ¿no? Todo lo demás, verde y vermelho, es interpretación de la consultoría. A próxima, por favor. Bien, fica ahí, Tiago. Na dimensión ambiental, só 39 das 55 medidas tenían alguna relación. A mayoría eran medidas que conservaban y protegían el ecosistema o ambiente, y a grande mayoría también, o a mayoría verdaderamente, mejoraba y manejaba el ambiente. Las demás, en menor grado, restauran el ambiente y estudian y pesquisan. Solamente 2 medidas fueron clasificadas según los 4 criterios. Es decir, que de las 39 medidas, solo 4 cumplían cumplían los 4 criterios: conserva, restaura, mejora y pesquisa. Son 4, son 2. ¿Y qué eran? A coordinación de la gestión de numerosas y diversas unidades de conservación como una medida de adaptación, y a delimitación de nuevas unidades de conservación. Al siguiente, por favor, Tiago. La dimensión social, 63% de las medidas, las 55 medidas, estaban de alguna manera asociadas con los 2 criterios de sociales, la dimensión social. Y de ese 63%, 40% de aquel 63% estaban también asociadas o relacionadas con la dimensión ambiental. Y ahí nos tenemos a lista de aquellas, lembrando que ainda no llamamos de medidas de adaptación con base en ecosistemas. Nos estamos procurando construir o identificar a través de 3 factores: dimensión social, dimensión ambiental y político-institucional, características que nos deben identificar dentro de las 55 a las que nos llamamos adaptación con base en ecosistemas. A próxima, ya estamos casi terminando, juro. A próxima, entonces, fala da tercera dimensión, a dimensión político-institucional. Casi todas las medidas identificadas por la población, o los actores llaves, disculpen, estaban asociadas con algún tipo de respaldo en la legislación estadual. No, la legislación nacional no fue analizada la legislación estadual ni a legislación municipal. Y entonces tenemos las políticas nacionales de medio ambiente, un plano nacional de gerenciamiento costero, un plano nacional de recursos hídricos integrados, un sistema de SNUC,
las directrices de política urbana, el Plano Nacional de Biodiversidad, etc. ¿Por qué no estadual y por qué no municipal? Porque no dábamos los brazos. Más casi todas de alguna manera, y como no sabemos que tenemos casi un sistema en cascata, federación, estado, municipio, ya estoy indo, Tiago, no me apures. Las medidas de adaptación que más reciben respaldo son 3, o fomento a pesquisa en mudanza do clima, a coordenación da gestión de numerosas y diversas unidades de conservación y a preservación y delimitación de nuevas unidades de conservación. 24 medidas de adaptación apoyan a gobernanza y mejoran la capacidad de los actores locales, siempre asociadas a aquellas 55 originales, siendo que solamente 9 de ellas están asociadas a dimensión ambiental. ¿Por qué a énfasis en la dimensión ambiental? Porque nos partimos del principio que si a medida no está asociada con la dimensión ambiental, mesmo que sea un solo criterio de la dimensión ambiental, ella de por sí nunca sería una medida de adaptación con base en ecosistemas. Ella tiene que estar asociada a dimensión ambiental. En este caso, las 55 medidas, 24 apoyaban a gobernanza y mejoraban la capacidad, y de esas 24, son 9, cuando íbamos a ver los factores de dimensión ambiental, tenían intersección. Reitero, tal vez porque un mes que sí, si ven las 3 dimensiones tienen un mismo peso, a única que retira, a última que retira cualquier tipo de posibilidad de ser una medida de adaptación es o ambiente. Bueno, finalmente, solamente 7 medidas asociadas consideran la probabilidad de recibir respaldo de políticas públicas y apoyar la gobernanza, y todo esto son estas 7. Vamos para frente. Disculpen. Bueno, finalmente, considerando todas aquellas que intersectaban las 3 dimensiones y los 8 requisitos, algunos 8, nos tenemos 35 medidas que potencialmente son medidas de adaptación con base en ecosistemas, son ellas. Vamos para frente. Es importante mencionar que, lembrando que eran 3 dimensiones y 8 criterios, solo el 12% de las 55 de las medidas que fueron de las 35 medidas, solo 12% cumplían 7 o 8 requisitos, 7 o 8 criterios. Es decir, que estaban pintadas de verde en todas las columnas. Y ellas son a coordenación de gestión de numerosas y diversas unidades de conservación, a delimitación de nuevas unidades de conservación, a estructuración y controles de unidades de conservación y a implementación de un instrumento de pagamento de servicios ambientales. Por favor. Solo me den 5 minutos. Ya termino. Consideraciones finales. Es este slide y el próximo. En cuanto a percepción, es claro decir finalmente que los actores ya a veces presentan dificultades en apropiación de resultados. Y esta apropiación, las proyecciones climáticas, escenarios de proyecciones climáticas, van a traer entonces algún tipo de discordancia con los escenarios calculados en los modelos climáticos. Las amenazas no climáticas son actuales, de mayor visibilidad y facilidad de identificación. No en tanto, no son indicadas proyecciones futuras de potenciales amenazas no climáticas. Y lo que dice de alguna manera que fue un grande desafío tratar de asociar amenazas con el clima, y por eso la importancia de la lente climática. Análisis del riesgo climático es condicionado pelo tiempo exiguo dedicado a apropiación de conceptos, teve o COVID y todas estas cuestiones hasta orçamentarias. Las principales amenazas climáticas para la región son el aumento del nivel de mar, asociado a identificación de procesos erosivos y resacas, aumento de temperatura. La vulnerabilidad está asociada con degradación de la conectividad y fragilidad de ecosistemas, a desigualdades sociales, a baja capacitación, a carencia de información y pobre participación social, y etcétera, etcétera, que vos están leyendo. Y finalmente los impactos son clasificados como, ya hablamos, directos o indirectos. Por favor, y ya último. Adaptación
más de 50 medidas de adaptación existentes son mencionadas. Esta indicación es condicionada por la experiencia dos actores, las condiciones sociales y las herencias culturales de esos propios actores. Esto me parece muy importante, principalmente cuando tenemos aquí gestores públicos como a Secretaría de Medio Ambiente y OMMA, ya está terminando, Juro, estamos en el último slide, que a proposición de estas medidas debe ser tomada con cuidado porque carecen de cualquier análisis de costo-beneficio que considere las condiciones económicas de los municipios y otras esferas de gobierno, lembrando que a mayoría de las medidas mencionadas, a acción, a gestión y el financiamiento principalmente es gubernamental. Por lo tanto, aquí no existe análisis costo-beneficio ni nada por el estilo. Este cuadro, y ya termino, Juro, me parece importante porque él hace una correspondencia entre las clases mencionadas o identificadas de exposición, vulnerabilidad, impacto y adaptación, y nos vemos que si bien existía exposición natural o de sistemas naturales, una vulnerabilidad natural, un impacto en las condiciones naturales y medidas de adaptación asociadas con el ambiente. Teníamos exposición de comunidades, vulnerabilidad social y medidas de adaptación también sociales. Teníamos exposición económica, vulnerabilidad económica, es decir, que las medidas de adaptación tienen base en la exposición, la vulnerabilidad y el impacto. Y finalmente, las mudanzas aumentan la presión sobre los ecosistemas. La mudanza del clima aumenta la presión sobre los ecosistemas. No en tanto, o alto grado de conservación con cualidad de los ecosistemas en la región permite, es decir, tenemos una región muy boa, porque los ecosistemas son bons. Y si queremos hacer medidas de adaptación con base en ecosistemas, partimos de un principio muy bom. A qualidad y a conservación de los ecosistemas son muy bons. Y finalmente, como ustedes ven, y yo tengo dificultades para leer, lo que no tenemos son medidas de adaptación asociadas con unidades de conservación, con base en ecosistemas, principalmente asociadas con medidas de adaptación, con unidades de conservación y con un instrumento de pagamento de servicios ambientales. Creo que terminé. Muito obrigado e desculpe por ser tão longo, mas o trabalho foi árduo. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Infelizmente, passamos um pouco do tempo e para mim, não teria problema de ficar mais tempo aqui. Não sei se todos podem, né? Eu queria agora só rapidamente, vocês estão vendo na foto atrás de mim, de que o estudo ele foi editado e existe para download. Eu vou pedir ao Thiago e colocar o link para download aqui no chat, né? Porque infelizmente os links originais que nós tínhamos no Ministério do Meio Ambiente, na página do Ministério do Meio Ambiente, eles estão em reforma e não funcionam neste momento. Talvez voltem a funcionar. Então a gente colocou todos esses estudos e publicações geradas pelo Projeto Mata Atlântica no recipiente próprio temporário da GIZ. Então, vou pedir ao Thiago colocar aqui no chat para que possa ser acessado. Agradeço, parabenizo a equipe aqui pelo estudo e seus resultados. Eu vou mencionar ainda, vou fazer mais um agradecimento, né? O estudo ele foi apoiado pelo professor João Vicente Cofani, que é da Unesp de Registro, né? que possibilitou o contato com as comunidades, né? Vocês viram que uma das diferenciais desse estudo é que ele trabalha tanto com projeções climáticas, projeções de impactos da mudança do clima, com literatura sobre a mudança do clima, mas também fortemente com a percepção dos atores locais. E nisso ele também fez escutas tanto com técnicos que atuam, que moram ou atuam na região, mas também com comunidades, né? O Cláudio mencionou que dos grupos-alvos que nos envolvimos nessa discussão da percepção da mudança do clima foram os manejadores dos musgos da região, né, que é um grupo que faz uso há muito tempo, né, de recursos naturais,
e que era alvo de uma das pretendidas medidas de adaptação baseada em ecossistemas que acabaram não tendo financiamento, infelizmente. Mas esse pessoal então contribuiu com a sua percepção. Então, nós vamos abrir agora para a discussão. Trani já está pedindo. Não sei como está seu tempo, Trani, né? Não. Vamos lá. Me permita, desculpa, eu nunca faço isso, de interromper o protocolo, Armin. Eu queria parabenizar demais a apresentação do professor Cláudio Stein, não só pela... Acompanhei todos os slides, eu conheço bem a região, trabalho há muitos anos nessa área, inclusive trabalhei muitos anos também na área do Lagamar, e reconheci as inter-relações e as interpolações que foram colocadas nas diversas etapas do trabalho. Acho que ele é extremamente útil, no caso, como um guia para um bom ajuste do encaminhamento das políticas de adaptação que vamos fazer. Inclusive, aqui já fica uma boa metodologia para se utilizar para o Estado como um todo, talvez não no detalhe que foi permitido a fazer num território menor, mas, sobretudo, eu fiquei muito bem impressionado com a metodologia de prioridade, da análise prioritária entre os fatores intervenientes. E eu vi nisso algo que pode constituir, talvez, um caminho crítico para tanto a alocação de recursos, que são poucos, mas, como eu disse, teremos alguns. Eu vi ali que você fala por exemplo, o PSA como uma estrutura importante. E quando a gente fala PSA no Brasil, nunca há recursos. Agora, nós vamos ter para São Paulo, para o Estado como um todo, a partir de 2022, 135 milhões de reais ano para todo o Estado, naqueles municípios que cumprirem os requisitos de florestas a serem protegidas em pé e, portanto, esse recurso, parte dele, poderá ser aplicado em PSA. E se nós tivermos um caminho crítico, acho que é uma enorme contribuição para o projeto que nós estamos montando no Vale do Ribeira, que engloba, obviamente, a região do Lagamar. Então, era essa a minha única observação, e eu, de fato, tenho uma reunião com o secretário Penido e com o governo da Holanda, agora, às 15h30. Eu já estou 5 minutos atrasado, Armin, e eles vão brigar comigo. Então, eu peço desculpas pelo fato de ter que me ausentar imediatamente, mas eu acho que a Secretaria fica muito honrada em receber um trabalho desta qualidade e que não é para pormos na gaveta, como a gente brinca. Eu peço que a equipe da CPLA inclua esse projeto dentro do que nós estamos discutindo, nas medidas, inclusive, do zoneamento ecológico-econômico. Muito do que a gente viu na transposição das cartas do ZE pode rapidamente serem traduzidas nas medidas de adaptação. Então, eu vejo uso para o trabalho na política pública. Kit, você, o Gil, todos que estão aqui, eu acho que é uma enorme contribuição. Tenho certeza que a Célia deve ter contribuído muito por ser uma das maiores experts em análise de erosão costeira, e ela ali, quando rompeu lá embaixo, na Ilha Comprida, nós estávamos juntos, né? Na Ilha Comprida, perdão, em Cananéia. Então, de modo que eu tenho certeza que vocês vão, se puderem, continuar mais um pouco a reunião. Eu agradeço, Armin, pela atenção e agradeço a todos os colegas da GIZ e dos professores contratados, mas eu, infelizmente, tenho que sair. Um abraço a todos. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença, pela contribuição, Trani. Eu não sei, tem outras pessoas que querem falar? Não estou vendo o chat, só para mencionar... Pelo chat não, Armin, o chat só tem alguns comentários, mas ninguém tem perguntas. Eu peço, se alguém quiser se inscrever, por favor, pode levantar a mão ou escrever no chat que quer falar, que a gente dá a palavra. Tem inclusive a função de levantar a mão aqui no próprio Teams, né? E que eu estava querendo dizer que o link para as publicações do Projeto Mata Atlântica já está aqui no chat também, né? Para que vocês possam acessar não só esta publicação, mas também as demais publicações muito interessantes.
mencionar também que a gente já enviou para a CPLA a descrição do acervo de dados e mapas que foram gerados, né? E já temos a sinalização da Arlete, né, que eles sim vão ser incluídos na rede ZEE para acesso a quem trabalha na região, aos municípios, né, quem faz os planos de manejo lá pela Fundação Florestal, então terá acesso não só ao estudo, mas também aos mapas que foram gerados, né? Tem mais alguém querendo falar? Se isso não for o caso, Marco Nalon. Por favor, Nalon. Oi, tudo bom, gente? Claudson Marco Nalon, do Instituto Florestal. Eu fiquei meio surpreso, porque é interessante, porque eu tenho trabalhado também, procurando trabalhar um pouco mais com essa questão da percepção local, né? Somente do ambiental, que é bem aquilo que você colocou, que foge do rigor científico, tudo, mas é interessante de ver. Mas assim, a gente faz um mapeamento do estado inteiro, e se eu ouvir falar o pessoal dessa região que está com problema de fragmentação, precisa restaurar, é quase que... né? Então, mas aquilo é relativo, né? É muito relativo. Como eu já ouvi lá do pessoal do Pontal do Paranapanema falar que estava feliz do jeito que estava com a natureza lá, sabe? Poxa, Então, é interessante. Eu senti assim um forte viés dos nossos gestores de unidade de conservação lá, né? Parece que unidade de conservação é a solução ABE, aqueles mais, enfim, é onde eles chegaram, né? A percepção deles. Isso é interessante e levanta um alerta, né? Que a gente precisa comunicar melhor essa questão de ABE, as possibilidades, né? E o que eu mais gostei que você apresentou foi esse conceito como é que é? O sistema socioecológico, né? Você trabalhou isso como se fosse uma unidade de análise, praticamente? Isso. E essas unidades, elas chegaram a ser delimitadas espacialmente ou não? Ela é uma coisa, assim, conceitual, mas... Bom, algunos muy breves comentarios. O primero, sí, es decir, si uno va a pensar hacerlo para el Estado como un todo, es obvio que esto precisa una calibración, como cualquier método, como cualquier actividad. Entonces, por eso es importante, o a énfasis, que eu começo com o princípio. É decir, se eu não tenho muito claro a diversidade e a origem, a percepção parte de quem percebe. Então, se eu tenho 9, já que estou em São Paulo, 9 corintianos de 10, é óbvio que a resposta vai ser sobre Corinthians. Então, é importante, e espero sinceramente que o próprio governo do Estado, a GIC ou quem seja, consiga levar isto para frente. Sí, uno tem que começar do princípio a calibrar quem participa, quanto tempo, por quê, quem pode falar, quem não pode falar, o que é lo que... Porque as percepções são muito locais, ou percepções são... Isso é o ponto fundamental. É decir, o método é bom, lo desenvolvimos bem, mas foi calibrado com pouco tempo, foi calibrado com Covid no meio. Então, eu sempre gosto da autocrítica como uma forma de... Mas sim, é certo. Lo que também é certo que para esta região, e como coloquei ao final já cansado, a qualidade do ecossistema na região permite muito trabalhar com medidas de adaptação. O desafio será trabalhar com ecossistemas quando o ecossistema está todo degradado, como, por exemplo, no Pontal de Paranapanema. A terceira questão é sobre os sistemas socioecológicos de interesse. Sim, foi uma unidade.
En algún lado, no quería perder tiempo, mas sí creo que en el texto nós temos algunas cartografías tentando espacializar. No es fácil, en algunos es más fácil, por ejemplo, un sistema socioecológico de interés de turismo. Sí. Y como en este caso es un turismo asociado con un turismo de playa, entonces fue fácil, a pesar de la escala cartográfica, asociarlo. Cuando fuimos a las unidades de conservación, es obvio que es fácil, esa es la más fácil. Las áreas urbanas es fácil. Con respecto a musgos o con respecto a colonia de pescadores es un poco más complicado porque es zona de pesca, porque muchas veces es nicho ecológico, mas, nuevamente, creo que es un primer paso. Existió una tentativa, mas va a depender mucho de la escala y va a depender del tiempo que você, do objetivo. Entonces, sí, es posible mapear, es posible espacializar. En algunos es muy fácil, en otros un poco más difícil. Entonces, por ejemplo, si un sistema de turismo de playa no tem como erradicar. Mas, sí, fue un desafío que intentamos. Ok, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Eu acho assim que um objetivo se atingiu com certeza. Obrigado. É mostrar o que aquele povo pensa lá do, né? Isso é um grande passo já. Conhecer com quem você vai falar, né? Isso é legal. É o que é importante. Obrigado. Obrigado. Aí, talvez só para complementar, Cláudio, né, que o Nalão falou, a questão das UCs, né, não é só a criação das UCs, mas tem a gestão e a gestão integrada das UCs. Né? Lembrando que nós temos uma cobertura grande de UCs naquela região, só que essas UCs são de várias categorias, algumas são federais, outras estaduais, tem algumas poucas municipais e algumas poucas RPPNs também, né? Então, e temos o mosaico de unidades de conservação do Lagamar, que inclusive se propõe a fortalecer a gestão integrada com as UCs do Lagamar do Paraná, né? Então, isso é uma coisa que acho que é interessante de valorizar também como resultado do estudo, né? Que, infelizmente, o mosaico não tem se reunido muito. Quando eu comecei a trabalhar na região, né, ele estava numa fase de renovação, se encontrava bastante, inclusive fazia reuniões no Paraná, depois em São Paulo e assim adiante, e depois deu uma enfraquecida, né? Mas é um poderoso instrumento de fortalecer a capacidade adaptativa também, que incluía inclusive as áreas indígenas como áreas protegidas, né? Não como unidade de conservação, mas como áreas protegidas também, né? Os quilombolas não estavam participando tanto, mas os indígenas estavam muito bem integrados nessa dinâmica do mosaico, do Lagamar, né? Isso é importante. E essas áreas de proteção, na maioria, são de uso sustentável. Por lo tanto, não é somente uma área fechada, sino que é uma área com a comunidade, onde se podem implantar as outras medidas de adaptação. E aí tínhamos essas situações por exemplo, eu falei dos manejadores de musgos, né? Musgos para a floricultura e tal, né? Que é uma tradição na região e que é uma tradição de longa data, não é uma tradição predatória, né? E onde nós temos inclusive um plano de manejo aprovado de um grupo de manejadores da Ilha Comprida, é uma dos nossos esforços foi, então, de valorizar essa atividade e puxar ela para que possa ser legalizada, né? Como medida ABE também, né? Nessa região, é muito importante. Vou chamar o professor João Vicente, que está pedindo a palavra aqui. João Vicente, por favor. Boa tarde a todos, a Armin, a todos os colegas aí. Esse trabalho do GC foi um prazer enorme ter participado com todos os projetos do GC, agrega muito valor para a região, né, e dá a possibilidade de um diálogo que é raro de ter com diversos segmentos sociais, né. E quando se fala Vale do Ribeira, e esse caso Lagamar, temos que pegou também a região de Tariri e Miracatu. E você tem plantio de bananais, você tem pupunha, você tem degradação de mata ciliar, você tem áreas de fragmentação mais acentuadas, né? Então, quando pensa na região, apesar de ser, em relação ao Vale Ribeira, a parte mais baixa do Vale Ribeira, mais litorânea, mesmo assim, nós temos uma variabilidade de situações.
E a planície aqui do Ribeiro de Iguape é onde tem a maior degradação de vegetação, é exatamente nessa área. Né? Então, você tem aqui na região de registro, né, você tem degradação de mata ciliar, você tem vários aspectos sendo abordados. E lembrando que no litoral, região do Lagamar, também tem um aspecto que muitas das atividades econômicas, como turismo, pesca, estão relacionadas à qualidade ambiental. A produção de ostra, né? Então, teve projetos que mostrou isso. Olha, aqui tem produção de ostra, mas tem uma comunidade mais acima que tem que fazer saneamento básico, porque isso pode comprometer a qualidade da água que chega aqui na ostra. Então, a começa a ter uma percepção diferenciada mesmo na micro-região. Então, o Vale Ribeiro tem está estigmatizado como o maior reservatório florestal do estado, e é uma verdade, mas não quer dizer que também não tenhamos problemas pontuais localizados sobre essas questões. Então, esse refinamento de olhar é interessante não só pela parte técnica, mas também pela comunidade. E a comunidade, eles veem nos conselhos, quando tem espaço de um diálogo, uma gestão participativa, de fato um local de apoio para resolver problemas. E isso é um aspecto bem importante, que é uma conquista que tem sido feita aqui para a região. Isso é importante ser valorizado. Eu acho que o grande desafio é como muitos dessas informações vão chegar a ser implementadas numa gestão pública ou privada. Então, acho que esse é um desafio que a gente ainda tem que avançar, né? Como que isso vai chegar a ser implementado, tá? Mas, obrigado, né? Eu lembrei que tem muitas comunidades dentro de áreas de uso sustentável que precisam dessas possibilidades de ganho financeiro e manutenção da natureza, tá? Então, a ABR quer bem de encontro com isso. Bom, falei muito. Obrigado. Até mais. Obrigado, João Vicente. Doutora Célia, por favor. Bom, parabéns aí pela apresentação, Cláudio. Não é fácil apresentar tudo isso, mas ela foi bem didática, né? Vocês também tinham muito material, né, já no relatório, né? Então, enfim, ela foi bem didática e bem... eu acho que deu para o pessoal entender bastante, né, sobre essa coisa toda essa dinâmica aí, né? Eu agradeço por ter participado. Não consegui participar tanto quanto eu queria, porque era uma loucura, enfim, os relatórios, enfim, né? Mas eu gostei, assim, de ter contribuído. Já estou com o texto, já comecei a fazer várias avaliações, assim, alguns comentários no texto, e depois eu vou passar para vocês, né? Coisas assim que, né? Somente daquela parte inicial, que não... Né? As partes mais de resultados, tal, a gente já tinha revisado bastante, né? Mas aquela parte inicial, né? Então depois eu vou passar para vocês, né? Alguns comentários com relação ao texto, tá? Nessa linha, né, que o João Vicente falou aí agora, me surge assim qual que vai ser a estratégia agora, né? Para, a partir desses resultados, que são super importantes, passar isso para as comunidades locais. Como é que isso vai voltar para eles, né? Qual a estratégia para fazer isso, né? Se existe alguma estratégia, né? Porque eu acho muito importante eles terem esses resultados, né? Porque eles participaram do processo e o retorno para eles eu acho que é fundamental, né? E acho também que uma outra forma, né? Que vai facilitar um pouquinho, né, isso, é o uso desses resultados pelos planos de manejo das unidades de conservação, né? Então, assim, acho que muitas dessas seria super importante, né, se os gestores, né, responsáveis aí pela implementação dos planos de manejo, daquilo que já está com plano de manejo em desenvolvimento, né, pudessem ter esse retorno também, pudessem encaixar ali e passar isso, porque é uma forma de replicar também esses resultados, tá? E, enfim, é isso. De minha parte, eu já tenho alunos que a gente já está pensando em trabalhar isso em outras áreas, enfim, nessa linha, né? Eu já estou trabalhando com alguns alunos e a gente já está pensando em trabalhar um pouco com a metodologia, que é bem interessante. Que ótimo. Obrigado, doutora Célia. Eu só queria acrescentar mais um comentário. Bem, o retorno do estudo para a região, obviamente, é muito importante. Eu acho que a publicação dos dados dentro da rede
ZEE, né, para acesso dos municípios e da Fundação Florestal, que vai estar fazendo os planos de manejo lá os 6 de uso sustentável, é uma outra passo desse retorno. E pelo Adapta, né, pelo projeto, pelo programa de municípios resilientes, né, que nós estamos apoiando, que o Trani acabou mencionando, nós estamos trabalhando com alguns municípios pilotos, sendo que da região diretamente abrangido pelo estudo, Iguape é um dos municípios convidados a, então, utilizar dados fornecidos pela rede ZEE e apoio técnico fornecido aí pelo convênio da CIMA com a GIZ, no projeto ProAdapta, para elaborar um plano municipal de adaptação e resiliência climática, né, onde, obviamente, a ABE também vai ser um forte viés. Né, fora de Iguape, Registro, né, que não está diretamente incluído no estudo, mas que está bem na vizinhança também, é um dos municípios que vai ser contemplado. E, no final, no ano que vem, né, nós queremos oferecer essa oportunidade para todos os municípios do estado, apoiado por um curso de educação à distância com o conteúdo dessa assessoria que nós vamos dar este ano, que vai nos fornecer subsídios, então, para criar esse curso EAD. Né? Então, é uma parte da resposta, né? Outra parte ainda não temos. Aguardamos as suas contribuições, sempre são bem-vindos, Célia. Né? E nós passamos agora quase 30 minutos do nosso tempo, né? Como não tem mais mãos levantadas aqui, eu vou aproveitar, então, para agradecer a presença de todos, o interesse de vocês. Lembrando que o link para o acesso ao estudo está no chat aqui, né? Num recipiente temporário. E nós temos ainda algumas atividades, né, acontecendo na região. O Trani participou também de daquele trabalho da análise e fortalecimento da cadeia da restauração, né, que foi feito no Lagamar, tanto no Paraná como também em São Paulo, e que parece que em São Paulo também trabalhou muito com os sistemas agroflorestais, né? Não sei se, infelizmente, parece que o Bruno, que estava na frente, nosso colega do Mata Atlântica, que estava à frente disso, não está mais no chat aqui, né, no grupo aqui, mas o estudo ele está sendo continuado por uma dinâmica que foi criada dentro do próprio projeto, que estava findando, os atores estão dando continuidade. Tá? Então, muito obrigado aos nossos parceiros aqui de cima, da região, né? E outros que estão aqui. Eu vi que até uma participante parceira nossa da Bahia, da região lá de Porto Seguro, do ICMBio, participando. Então, daremos notícias, nós estamos aqui acessíveis para vocês terem os nossos contatos. E muito obrigado mais uma vez aqui pela participação. Então, está encerrada a nossa reunião.